e com a Superintendente Federal da Pesca e Aquicultura, Marlene Assunção. Olá, Marlene, seja bem-vinda ao RDTV. Bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Marlene, vamos falar um pouquinho o que é a Superintendência. Quais são as atribuições dessa autarquia, dessa instituição? Sim. O Ministério da Pesca e Aquicultura, ele foi criado em 2011, porque até então só existia coordenação, depois passou a ser uma superintendência, né? E sempre vinculado ao Ministério da Agricultura. Mas aí o que fez acontecer a criação do Ministério? Foi um movimento organizado, né, pelos profissionais da área, que são os pescadores, né? Então os pescadores encaminharam ao presidente Lula, reivindicaram essa criação do Ministério, então aí foi possível, né, e o Lula atendeu a esse apelo e criou o Ministério em 2011. Quais são as atribuições da Superintendência em Mato Grosso? Em Mato Grosso, nós funcionamos como o órgão operacional, né, dos programas que compõem o Ministério. Então, uma das nossas atribuições, nós trabalhamos com o ordenamento, né, da pesca e aquicultura aqui na ponta. Né? O Ministério ele é conduzido através de instruções normativas. Então nós damos assistência aos pescadores e também aos aquicultores. Em Mato Grosso, há um fomento a essa atividade. A gente já teve aqui no estúdio o superintendente da Associação Mato Grossense dos Municípios, que relacionou muito a questão da aquicultura com as regiões de garimpo. Além disso, qual é a atribuição, a função da superintendência e garantir essa assistência aos pescadores? Bom, a superintendência, uma das atribuições, como eu já falei, nós operacionalizamos os programas, né, do Ministério. O Ministério possui vários programas, né, para financiar a produção e o ordenamento da pesca e aquicultura no Estado, né, no Brasil também, todas as unidades da Federação. Aqui em Mato Grosso não é diferente. Nós atendemos todas as demandas por parte dos pescadores e também aqui nós recebemos os projetos que são encaminhados para Brasília para o desenvolvimento da aquicultura, que no caso aqui em Mato Grosso o foco maior está sendo na área da piscicultura. E como que os pescadores podem ter esse acesso à superintendência? Os pescadores, eles são organizados em colônias, né? Todos regidos pela Federação de Pescadores. Eles têm acesso livre à superintendência ou através dos seus presidentes, que são os presidentes de colônia, né? Nós temos um total atualmente de 21 colônias distribuídas em todo o estado. Você falou agora há pouco em relação aos projetos relacionados aos pescadores. Tem como você nos citar alguns que são a porta de frente, aí, as bandeiras hasteadas pelo Ministério da Pesca recentemente? O Ministério da Pesca, preocupado com as questões de que está diminuindo gradativamente os peixes nos rios, né, encaminhou à presidente Dilma um pedido, né, que ela olhasse e desse um apoio maior para o Ministério no sentido de estar amparando, né, tanto os pescadores, até mesmo como os aquicultores. E ele pediu que incluísse, né, uma pauta dentro do programa do PAC da Agricultura. E aí a presidente falou, não, nós vamos criar um PAC para a pesca. Então, a partir dessa visão e dessa decisão política, o Ministério, né, que cuida do setor de desenvolvimento da pesca no Brasil, deixou de ser um coadjuvante e passa a ser hoje um vetor de desenvolvimento econômico do país. Então hoje a gente tem um PAC Pesca, é hoje isso? Nós temos um PAC Pesca, inicialmente com 4,5 bilhões de recursos para ser aplicado no desenvolvimento desse setor. Como que esse recurso vai ser investido para Mato Grosso? Bom, Mato Grosso vai sair na frente, ou à frente, porque Mato Grosso já está organizado, já existe um planejamento estratégico feito pelo governo do estado, né, onde já tem tudo organizado a respeito desse setor, onde estão essas famílias, né, que são oriundas da agricultura familiar
E aí o governo do estado, através do seu chefe de gabinete, José Lacerda, que ele é secretário-chefe da Casa Civil, secretário-chefe da Casa Civil, nos procurou para que pudesse estar fazendo uma parceria com o governo do estado para viabilizar a implantação desse planejamento estratégico. Desses recursos. Quanto que está previsto para Mato Grosso? Não existe um número previsto. Como Mato Grosso é o único estado no país que está organizado, então nós pretendemos chegar primeiro já com os nossos projetos. Mas esses projetos não indicam um quantitativo de investimento aos pescadores daqui? Não tem um valor específico de quanto nós vamos atender de pescadores, né? Porque o planejamento estratégico prevê atender todas as famílias, principalmente as que estão em situação de miséria extrema, né? Então, na época, eu solicitei que incluísse também os pescadores dentro desse planejamento estratégico, porque os pescadores vai chegar um momento que eles precisam migrar, né, dessa atividade de pescar só nos rios e também passar a desenvolver um papel mais de empresário do setor. De fomentar a economia do estado. Exatamente. Quantos pescadores estão em situação de miséria? Olha, os pescadores não estão em situação de miséria, né? Hoje a miséria extrema ela está pegando mais as famílias, né, de baixa renda. Elas estão em né? vulnerabilidade. Exatamente. Elas estão, mesmo elas tendo sua propriedade, elas não estão conseguindo, né, ou não conseguia se desenvolver. Falando né? em pescadores, aqueles que não utilizam a pesca como fonte de economia, a gente tem o período da Piracema, onde esses mesmos pescadores de subsistência acabam sofrendo um pouquinho mais em razão da falta de poder pescar os peixes e vender, mesmo que comercialmente, basicamente falando. Como que a Superintendência Federal tem se articulado, interferido nessa questão? Olha, os pescadores, quando foi criada a lei voltada para a Piracema, para proteger justamente esse ambiente de onde eles tiram o sustento, o Ministério também se preocupou, junto com outro Ministério do Trabalho, em criar um dispositivo para ampará-los. Então, eles recebem durante esse período de 4 meses, né, o seguro de defesa. Um auxílio. Um auxílio de defesa. Só que isso é algo que não pode durar a vida toda. Então, o Ministério já hoje, preocupado com isso, já está criando, através do PAC 2, né, esse PAC Pesca, ele foi criado justamente para dar uma maior sustentabilidade a esses profissionais da área da pesca. Para eles não ficarem dependendo desse recurso desses 4 meses, todos os anos. Todos os anos. A ideia da ministra, da presidenta Dilma, é tirá-los, né, dessa vulnerabilidade que eles ficam durante... A Superintendência também atua na fiscalização se esses pescadores estão ou não obedecendo a Piracema? Sim. O Ministério da Pesca, ele está se estruturando, né, junto à Marinha, para dar um apoio maior ao Estado, né, nessa fiscalização. Então, já existe alguns encaminhamentos, né, a nível de ministério para equipar, né, a Marinha e equipar o órgão estadual de fiscalização e enviar mais técnicos do Ministério da Pesca para Mato Grosso para estar dando esse suporte na fiscalização. Porque o Ministério, ele não é um órgão fiscalizador, né, porque a estrutura organizacional do país, ela vai distribuindo, né, as ações. Ela é mais na questão da orientação. Ela é mais na questão de fomento e desenvolvimento, né? Fomento e desenvolvimento. Então, o Brasil hoje está de parabéns porque hoje possui mais um setor, né, que está chegando com toda a força para promover o desenvolvimento social e econômico. Outro assunto polêmico também envolvendo a pesca foi a lei da pesca, discutida e debatida pelos deputados na Assembleia. Chegou, inclusive, ao ponto de se discutir em nível municipal, uma vez que o Rio Cuiabá corta a capital. Como que a Superintendência interferiu nessa questão? Quando nós ficamos sabendo que essa lei havia sido aprovada por unanimidade, com exceção de 2 deputados que votaram contra, a preocupação foi de entrar em contato, né, com o secretário-chefe da Casa Civil
e pedi a ele que conversasse com o governador para que não sancionasse essa lei, até que o Ministério pudesse se posicionar e dar uma direção de como, né, iria viabilizar a implantação, né, e a execução dessa lei. Mas é algo que preocupa bastante. Mas, com relação a isso, o setor organizado desses profissionais, eles conseguiram, através de vários encaminhamentos, não é reverter o caso, mas trazer essa lei para uma discussão que deveria ter sido feito antes, né? Então, está tendo as audiências públicas e depois dessas audiências públicas, obviamente, que vai ter um outro tipo de encaminhamento, né? Ou se cria uma outra lei, eu não sei ainda como que o governo pretende focar, né, na resolução desse problema. Mas nós lamentamos que agora, com toda a tecnologia que existe hoje, né, que um nobre deputado possa, assim, no calor da emoção, porque eu acredito que ele fez isso pensando na proteção do ambiente, né, mas ele esqueceu de ouvir, né, os outros setores. É possível ter essa relação de desenvolvimento respeitando o meio ambiente. Exatamente. Ou que você cria um dispositivo. Por exemplo, criou-se a Piracema, implantou a Piracema, mas o Ministério o governo imediatamente já criou um dispositivo para amparar, porque são 12 mil famílias. Como existe a questão das APPs também, falando em floresta, né? Isso. Qual que é o posicionamento do Ministério em relação à lei, além da questão que deveria ser discutido antes? É a favor ou contra? Dessa lei que proíbe, que limita, né, a pesca, o Ministério ele é a favor de tudo que vem para amparar e proteger tanto o ambiente quanto os pescadores, né? Então, por isso que cabe uma discussão, para que não foi dado ao Ministério uma oportunidade de chegar lá e opinar, olha, Ministério, o que vocês acham? Essa lei está aqui, como você acha que pode ser assim mesmo? Como que vocês pretendem, se for dessa forma, como que você, Ministério, pode estar dando um suporte para esses pescadores? Aí nós íamos falar, olha, aguarda, porque vai chegar o PAC Pesca e nós vamos poder estar tirando esses trabalhadores, né, que são os pescadores, dessa dependência total do rio, e nós vamos estar implementando a sua atividade econômica através de fomento da piscicultura. Para finalizar, Marlene, gostaria que você me falasse um pouquinho sobre a questão do manso. Muito se falou quando foi feita essa barragem, foi feita essa poça grande d'água. Como que ficou a questão da superintendência em relação a esse assunto, uma vez que não ficou definido de quem era a alçada daquela região? Nós estamos há 4 meses à frente da superintendência aqui em Mato Grosso. E já encontramos alguns projetos, né, de parque aquícola do Manso e também de exploração, né, de tanques-rede naquela região. E o porquê é que os projetos ainda não foram alavancados? Porque entramos numa seara de que aquela água não mais pertencia à União e sim ao governo do Estado, uma decisão do SPU. E com isso amarrou todos os encaminhamentos por parte do Ministério, né? Então agora o Ministério está enviando um secretário, né, de águas interioranas aqui para Mato Grosso, para em audiência pública discutir melhor, né? Porque como que uma água que sempre pertenceu à União, e aí... Já que está decidido que é do Estado, vamos discutir como vamos fazer. Exatamente, até porque o Ministério vai questionar isso junto ao SPU. Tá certo, então, Marlene, obrigada pela participação na RDTV. Obrigada.